ele acreditaria, então agora você tá concordando Ele que já esse não é, você. ele já não é, pois é. Entendeu? Por isso que eu nunca É um jogo de passaria por uma palavras, porque eu máquina usei ele dessa. assim, meio que espontâneo, mas assim, se eu tivesse pensado, talvez usasse ele do mesmo jeito. Mas, É que nesse caso que você pegou, eu acredito que se você está pensando no teletransporte, né? Seria Mas isso. não é o teletransporte de Star Wars, que você teletransporta. Você teletransportaria a massa, por exemplo, a Você matéria. abre um buraco O de que minhoca. você faz dados, isso? né? Tá Oi? transportando os dados, né? Isso, exatamente. Você está transportando os dados. Tá. É uma cópia. Você Não é o arquivo indo original. pro Itaim Paulista, Eu, não é eu, isso? eu tô entendendo, mas assim, o que você está querendo dizer é essa questão de destruir e reconstruir. Isso. Mas, por exemplo, o que você estuda, o que você defende, você vai explicar melhor, não é necessariamente isso, né? Digamos assim, Não. vai findar a vida da pessoa e aí você pegaria os dados dela e daria continuidade. A questão tem várias vertentes, tem vários... Porque aí você queria, né? Aí que tá. É interessante. Porque você mas prefere não é morrer... você Mas prefere morrer Mas é ou uma você mínima prefere... possibilidade de continuar, né? Pra mim é zero. As alternativas são, você prefere morrer ou você prefere Eu queria continuar, continuar. mas Dentro dessa desse maneira. contexto, Será Então, que sim. herdaria os dons, por exemplo? Não, mas aí é lucro, o que vier é Não, lucro. tô Por dizendo, que será que que herdaria? Vamos fazer isso com o Neymar da vida aí. Não, mas Aí, vamos pegar, imortal. falar só da consciência. Por que seria interessante? O ser humano, a humanidade tem um problema para evoluir, é o seguinte. Porque nós evoluímos, repare o quanto a gente evoluiu tecnologicamente. Sim. Né? Nos últimos, vamos pegar os 2.000 anos. 2.000 anos. Mas o ser humano, de 2.000 anos para cá, é o mesmo ser humano, praticamente. Né? Ele não evoluiu praticamente nada. Se duvidar, a gente tá pior hoje. Você acha que existe um limite para a evolução humana? Não acho que... Aí é que nesse intervalo de tempo é muito curto para ter uma... Tem flutuações maiores do que... Eu tenho uma frase que é minha, a gente tava discutindo antes, né, que dos filósofos, que não tem nada original. Então vou citar uma frase minha que é original, que um filósofo poderia falar. Eu vou olhar no Google para ver se não tá lá. Pode ainda. procurar, à vontade. Que eu falo assim, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. Isso é uma frase minha. Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. O que isso quer dizer? Aí vou explicar de novo e tal. Qual é o nosso problema que a gente tem hoje para evoluir a humanidade? Eu morro e aí nasce uma outra pessoa. Tem todo o conhecimento humano, tá aí na internet, em todo lugar. Só que esse cara novo que nasceu, ele vai ter que aprender tudo, até chegar num estágio que ele possa contribuir. Se a gente pudesse fazer isso, que você tá falando, eu teria, por exemplo, hoje, ainda aqui, a consciência do Einstein. E imagina a consciência do Einstein se tivesse vivo desde aquela época até hoje, a consciência, o quanto que ele poderia ter contribuído para a sociedade, a consciência. Se o Stephen Hawking, a gente tivesse mantido a consciência dele, a inteligência dele, Sim. o quanto que ele poderia contribuir para a sociedade. Isso é a vantagem, não é? Uma das vantagens é essa. Outra vantagem, porque ao longo do processo, porque isso é meio que o estágio final da resolução. Porque a princípio a gente não quer que as pessoas sejam destruídas. A gente quer preservar o corpo orgânico, sim, do jeito que tá. aí sim. Se houver um dano, porque ele falou a diferença de mortalidade e de amortalidade. Então, não será nem imortal nem amortal. Será Sim. mais ou menos como se fosse um amortal, só que é um pouco melhor do que o amortal. Porque mesmo que o amortal... Porque o amortal, se ele for destruído, acabou. Sim. Nesse caso, se for destruído, tem um backup dele. que você pode restaurar. Então, é melhor que a mortal, mas não chega a ser imortal. Do ponto de vista da evolução da humanidade, isso seria incrível. Porque imagina o seguinte, imagina que eu fosse imortal. E eu pudesse... Nós, como sociedade, fomos todos imortais. Então, eu já perdi essa desvantagem de não depender dos que nasceram, que tem que aprender tudo de novo. Eu tô evoluindo sempre sabendo mais, sempre sabendo mais. Aí imagina que eu tô aprendendo uma coisa nova, nossa ciência vai avançar. Você tem, imagino que um número finito, porque tudo é finito no universo, um número finito de coisas que a gente pode aprender e descobrir. Quando a gente descobrir a última informação, quando a gente desvendar o último segredo do universo, quando a gente tiver conhecimento de tudo, não seremos nós deuses? Acho que não, porque Deus é uma entidade que consegue... o que seria Deus bíblico, da Bíblia Católica, do Alcorão, do Talmud, do Torá, outras religiões. Acho que assim, o que eu vejo como o principal critério que não é que define, mas que qualifica uma entidade como sendo o Deus que nós interpretamos o Deus católico. Não sei se todos somos católicos aqui, ou somos cristãos, Eu não sou, mas não, tudo bem. você é ateu? Não. Eu brinco e falo que torço para que Deus exista. Você é deísta? Não, eu não gosto de colocar em caixinha. Agnóstico? Não, também não. Não tem. Eu concordo com Cristo, muito, mas eu não consigo ter a certeza
da existência de Deus. Deus de Eu Spinoza. torço para que ele exista. É o Eu- Deus eu de torço. Spinoza? O Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza era a natureza, né? É, Impessoal, não não. é uma entidade. Eu- não eu- é- eu aquilo- não aquilo consigo- Ou de, exatamente então, de ele. Pascal, né? Eu gostaria de ter a Deus- fé. Eu É não o Deus de cons- Pascal. Você prefere acreditar e seguir Não, eu aquilo? não É que o Deus prefiro de Pascal acreditar. é o Deus É, católico, né? é. Só Eu que ele... torço para que exista. Mas eu não consigo ter a certeza. Eu também não. E a gente saiu de novo do assunto É. aqui. Eu queria que você falasse sobre o seu estudo. A questão da imortalidade. É. Então, pois é semelhante, seria um estágio intermediário entre a mortalidade, né? Quer dizer, é mais do que a mortal, porque se for destruído, pode ser reconstruído, preservando, tentando preservar o máximo possível, preservando a consciência, pelo menos, não só os dados das memórias, mas também a personalidade, o máximo de dados possível, né? Podem ser preservados. E no caso do imortal, ele nem seria destruído. Então, assim, o imortal com certeza preservaria a identidade, porque o imortal não chega a ser... Aceita um café? Nesse caso, teria essa... Aceita um café? Não, muito obrigado, muito obrigado. Teria essa questão realmente que ele levantou, se preservaria ou não a identidade. Mas aí já é uma questão entre morrer e entre ter essa possibilidade de ser restaurado, etc, etc, eu acho que razoável. Essa é uma das possibilidades. Eu nem cheguei a começar, né? Quando eu comecei a falar, Agora a gente vai vamos tentar introduzir. Agora a gente vai deixar. Vamos tentar introduzir. Essa questão começou quando minha mãe faleceu em 2016. Eu já tinha uma noção mais ou menos de que criogenia não era uma coisa muito eficaz, mas eu fui pesquisar um pouco mais e me pareceu que era meio que uma enganação, realmente. Eles se aproveitam da fragilidade das pessoas, do desespero, e vendem a ilusão de que você consegue congelar a pessoa durante um certo tempo e no futuro eles vão conseguir trazer a pessoa de volta à vida. Só que quando eles congelam a pessoa, o processo é muito rápido e rompe a membrana celular e vaza o citoplasma. Então, Cortando um minutinho só, comercialmente é o melhor dos negócios, né? Porque quem vai me processar daqui 300 anos, né? O cara da que tá criogenia, os familiares, o cara que tá mais ou pagando menos, aquilo. né? porque Não tem um sei Não, custo, pro se- dono da Se a empresa, dívida for pro governo, não caduca. Ah, sim. pro dono da o empresa, governo muda as leis ele e faz só o que tá- ele quer, né? ele Então, o pode governo- adiar isso daí. descongela. Calma que deu 100 anos, vamos Sim, esperar sim. mais Não, 200. sim, Não, o não. governo manda Não, descongelar. aí volta lá. Vai ter que Aí pagar. Fato. Vai tava na criogenia aí, desculpa. Imagina. A gente tem que fazer as piadinhas. Então, aí quando minha mãe faleceu, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e cheguei à conclusão de que não fazia o menor sentido, que era meio que uma enganação. E comecei, inclusive, eu cheguei a pensar em estudar medicina. Só que eu não tenho vocação, não gosto, não é um assunto que me interessa. Gosto um pouco de artes marciais, alguma coisa de nutrição, mas assim, muito pouco, né? E para estudar medicina, tem que fazer, inclusive, dissecação, é um processo meio... Cheguei a começar a pesquisar um pouco, mas foram assim, uns 2, 3 dias e falei, não é para mim isso aqui, não vai dar certo. Aí deixei para lá, isso foi em 2016. Em 2017, eu tomei conhecimento do AlphaZero, que jogou xadrez com o Stockfish, foi o programa da DeepMind. Não sei se vocês tomaram conhecimento do... Não. Muito pouco. Diferentemente de outros programas de xadrez, desde a época do Turing, do Shannon, os programas de xadrez funcionam da seguinte forma: você implementa a estratégia, você explica para o programa o que ele tem que fazer e ele vai executar aquilo seguindo os critérios que você colocou. O AlphaZero é totalmente diferente. Ele aprende sozinho, você só machine coloca as learning. regras. Não é qualquer... Agora ficou mais famoso, o aprendizado profundo, né? Sim. Então, mas na época, até 2016, não era tão popular quanto passou a ser justamente depois da DeepMind ter feito o AlphaZero, porque ele superou os melhores programas do mundo que existiam e ele teve 9 horas de treinamento, né? Então, primeiro ele ganhou no Go, ele teve o AlphaGo, que ganhou do campeão mundial de Go, que nunca tinha acontecido isso antes, e uma máquina de um humano, né? E depois ele fez o treinamento para o xadrez e para shogi. E depois eles passaram o Mu-Zero. A diferença que ele tem é justamente que você não descreve o que ele tem que fazer, você não coloca nada de instrução sobre conceitos estratégicos, sobre teoria de abertura, nada disso. Você só coloca as regras do jogo, como as peças se movem, o que você pode e o que você não pode fazer, e ele treina jogando com si mesmo, milhões de partidas, e vai deduzindo o que funciona e o que não funciona, e a rede neural dele vai criando, vai selecionando e treinando até desenvolver uma estratégia que seria eficaz. Várias estratégias eficazes e vai Uma aprimorando IA, né? continuamente. Uma IA, né? Mas não é qualquer IA, aí que tá. É uma IA diferente das outras, justamente por essa questão. Por exemplo, tem várias IAs. Hoje a IA ficou bastante banalizada nos últimos... principalmente com o 2, GPT. 3 anos aí, né? Principalmente com o GPT. Mas antes do GPT já estava meio que banalizado. Só que tem um rapaz que não me recordo o nome dele. Ele tem um curso online que ele fala que ele ensina a pessoa em um dia a fazer uma IA que aprende a jogar Hungry Bird, alguma coisa assim, né? Tá. E Passarinho. aquilo não é uma IA, né? Aquilo nem é aprendizado de mar.
É um pouco de aprender de máquina, porque o que é aprender de máquina? É uma modelagem matemática que você tem umas curvas de ajuste, geralmente tem a Regu, tem a Gegu, tem várias curvas, geralmente um sigmoide, né? Tem várias curvas diferentes. Você escolhe a mais apropriada para você fazer um ajuste, você faz uma regressão e ajusta lá os dados empíricos naquela curva e tem um modelo que vai te dar, assim, várias dessas curvas vão te dar um modelo da rede neural que vai determinar os processos decisórios que ela vai tomar e vai resolver as coisas. A diferença principal que tem entre o AlphaZero e outras IAs é que ele é apresentado por reforço, né? Ele, não sei explicar exatamente isso aqui assim de improviso, mas ele vai testar o que funciona, vai aprimorando continuamente, vai se penalizando e se premiando continuamente. É muito semelhante ao que se faz com... Não é bem algoritmo genético, porque rede neural é um processo diferente, mas é semelhante ao que acontece na evolução natural dos humanos, né? É uma IA que é muito mais parecida com humanos do que outras IAs. O legal para jogo é que ela consegue aprender sozinha. Porque você tem esse mesmo tipo de processo. Eu fiz um trabalho acadêmico com IA para identificar ferro fundido, por exemplo. Mas aí o jogo, por exemplo, ele tem uma regra e o programa sabe quando ganha. Né? Que é quando você vence o rei. Sim, tem uma recompensa. Isso. Sim. Então, por exemplo, a minha, ela precisava ser... Sempre alguém tinha que dizer se ele acertou ou não. Mas Você tem é que fazer ela que com- ela aprende ou ela testa todas as possibilidades? Não, ela aprende, ela usa heurísticas para... Se ela testasse todas as possibilidades, no xadrez seria totalmente inviável, assim, não tem como. Né? No xadrez, para nossa tecnologia, para o nosso poder de processamento atual, está séculos atrás do que seria necessário para testar todas as possibilidades. Ele realmente seleciona, ele filtra, ele escolhe caminhos mais promissores, né? Mas isso já se fazia muito antes, não é esse o ponto principal. Tá. O ponto principal realmente é que ele, no caso, você fazia com supervisão, né? Era um Isso. aprendizado com O supervisão. meu não tinha como ser assim. Tinha que ser... Porque não, Porque é algo que precisava ser identificado por um humano. o E aí AlphaZero, ele ia evoluindo, ele ia acertando cada vez mais. que aí você fica... A velocidade de evolução fica limitada Sim, à mas intervenção não tem humana. alternativa. Pois é, porque nesse caso não dá. É. Então,